Boa noite, tudo bem? Gostaram do organeto? Como é que estamos? Como é que vão, meus amigos? Hoje tive a felicidade de conversar com um amigo lá de Cabo Verde, pelo Face, na Ilha do Fogo, de tanto lugar. Engraçado, eu não sabia que nem existia a Ilha do Fogo. Mas que coisa fantástica! É uma coisa fantástica. A internet tem penetrado em todos os lugares. Então é aí, meus amigos, que está o caminho para harmonizar todos os seres humanos. Transmitir conhecimentos. Certamente que vai levar alguns anos, mas as pessoas têm pressa. Por que vai demorar tanto? E também por que tem que ter pressa, né? Pressa do quê? Nós somos eternos, então nós caminhamos para a eternidade. Hoje uma senhora, uma amiga lá do Face me mandou um vídeo, a Gisele Guedes, eu agradeço. É um vídeo que fala sobre a reencarnação, mostrando a história de uma família, de uma senhora. E eu, naturalmente, eu sou psicanalista, sou espiritualista, logicamente eu tenho que me direcionar dentro da verdade, eu sou reencarnacionista. Agora, eu tenho perdido muitas pessoas do meu Facebook, elas se afastam, porque quando sabem que eu sou reencarnacionista, a Igreja Católica e outros por aí, quando fala que é coisa de reencarnação, é coisa do demônio, né? Essas charapata tudo que se inventa. Mas daí, eu posso fazer o quê, né? Eu tenho que ser verdadeiros. Para você ser verdadeiro, você não pode omitir o que você pensa, porque você tem que passar aquilo que você pensa. Você não pode se omitir. Porque muita gente se omite, fica quieto. Tem muito psicanalista, quando a pessoa vai no consultório deles, não fala em reencarnação. Porque se fala em reencarnação, o cliente já foge, né? Mas nós, todo mundo existe sua relatividade, nós precisamos ser sinceros conosco mesmo. Nós estamos a andar com a mente levantada, cabeça erguida, como se diz, é a mente limpa, né? Então, estando assim, você consegue captar, porque se você não for verdadeiro, como é que o astral superior, ou Deus, como pensa, pode estar perto de você? Como é que os espíritos de luz podem chegar perto de você para te intuir, se os seus pensamentos não são verdadeiros? Se os seus pensamentos não são verdadeiros, que você tem bloqueio, você não pode captar as intuições cósmicas dos espíritos de luz. Você capta aquilo que existe no planeta Terra, dos espíritos dos mortos, que são os tais de demônios, que nós já explicamos, porque demônio não existe. Existe essa coisa inventada pelas religiões. Agora, as pessoas mortas, que viveram uma vida desregulada, desregrada, cheia de vícios, cheia de preconceitos, essas pessoas morrem e permanecem na atmosfera da Terra por algum tempo. Tem casos, às vezes, até 100 anos. Quando foi implantado o espiritualismo no mundo por Luiz de Matos, em 1910, tinha pessoas nas sessões que se manifestavam, fazia mais de 500 anos que eles tinham morrido, estavam sofrendo. Tinha muitos escravos que ainda pensavam que estavam amarrados lá no toco de uma árvore, não conseguiam se soltar, se desprenderem. Então, meus amigos, esse trabalho de divulgar a espiritualidade com a limpeza psíquica, com o conhecimento, com a prática do mantra poderoso, é um trabalho tão grandioso que a nossa mente não consegue chegar a imaginar a sua grandeza. Tá? Porque todas essas coisas materiais que estão no mundo são coisas criadas pelo homem. Então o homem vai criando, vai fazendo prédio, vai tudo coisa material. Mas esse trabalho grandioso da espiritualidade, direito ao ponto, resolver o problema mesmo, sem rodeio, isso começou, embora começou quando na época Luiz de Matos começou em 1910, mas divulgar pela internet, que naquela época não tinha internet, né? Só tinha o jornal A Razão, que era um jornal de uma grande circulação naquela época, que hoje está meio morto, né? Mas tudo bem, isso é um problema deles, não tem nada a ver com isso. Então, esse trabalho, meus amigos, é uma grandeza que você jamais pode imaginar. Por mais que a nossa mente avance,
por mais intuições que nós tenhamos de analisar outros planetas, outras dimensões, esse trabalho é incomensurável. Eu estou dizendo isso, meus amigos, para vocês sentirem a grandeza daquilo que vocês têm na mão. E não ficarem com medo nem com dúvida. E não se preocuparem com os outros. Preocupe com a sua vida. O que você vai fazer da sua vida a partir deste momento que você está tendo contato com as luzes do astral superior, porque eles estão na sua volta. Você não está vendo. Mas você pode até sentir uns arrepios aí, tá? Quando você sentiu arrepio, quando você está fazendo da limpeza psíquica, porque eles estão retirando as miasmas do corpo astral, do perispírito, como se diz, que estão com as pessoas. Então a pessoa não precisa ficar com medo, não. Porque é um trabalho. É como se estivesse tirando uma agulha, né? Eles vão retirando aquelas miasmas, vão limpando o corpo astral, e a sua mente começa a ter um outro direcionamento. Dentro da religiosidade, que os religiosos, os dirigentes das religiões não passam dos criminosos, com todo o respeito. A maioria deles é criminoso, consciente, sabendo que está fazendo mal, que está enganando. Mas ele se engana a si próprio. Porque está apenas colocando pano quente em cima da situação e não está ajudando ninguém. Ele está dopando as pessoas. Na nossa mente, no nosso cérebro, existem muitos canais que futuramente, quando tiver condições, que tiver um estudo maior, que eu tiver condições de mostrar como é que funciona o cérebro, a nossa mente, e vou mostrar como são os canais e como as religiões usam o bloqueio desses canais para deixar as pessoas dopadas. Porque as pessoas acreditam em algo que nunca viu, lhe disseram. Ele nunca sentiu. Às vezes, quando ele se sente a ver dominado ou tomado, diz que são os espíritos que estão tomando ele, que ele cai feito um besta lá, pulando feito um cabrito. Veja, o astral superior vai se expor a esse tipo de coisas ridículas. O astral superior trabalha de uma forma gostosa. Você sabe quando eu faço o programa? Você pensa que eu venho aqui, eu tomo banho, me preparo, porque o corpo tem que estar limpo. É a mente também. A mente tem que estar limpa, o corpo físico também tem que estar limpo. Então eu me preparo quando eu fazer esse programa, como se fosse fazer um programa para milhões de pessoas. Como se eu estivesse em um local onde tiver muitas pessoas junto comigo. Claro que elas estão. Através da internet. Através do programa pelo ar. Mas como se estivesse para um campo cheio de pessoas. Eu me preparo como se fosse isso, né? Então você tem que se preparar. Não pode se astral que ser barranco, fazer um trabalho tão grandioso como este. Então, meus amigos, se valorize. O astral superior estará sempre junto das pessoas que dão valor a si mesmas. Não importa que não tenha muitos conhecimentos, que tenha poucos conhecimentos, mas a partir deste momento, do momento que você começar a ter contato com meus vídeos, a energia que está se registrando agora fica gravada, a energia do mundo espiritual está sendo gravada dentro deste vídeo, e mesmo que você colocar o vídeo no seu computador e ficar só assistindo, você está sendo beneficiado, vai beneficiando, vai limpando o ambiente, vai limpando os animais, e tanta coisa que você jamais imaginaria. Então, como eu falei que hoje eu assisti um vídeo que uma colega me mandou, a doutora Gisele Gomes, é um vídeo que fala sobre a reencarnação. Então veja como é que são as coisas. Uma senhora, em determinada localidade, desencarnou por maus tratos do marido. Ela tinha 5 filhos. Ela desencarnou. Logicamente os filhos ficaram, depois o marido era um besta quadrado lá que judiava tanto dela. Ele desencarnou e os filhos ficaram desamparados. Um dos filhos mais maiores pegou as outras 4 irmãs, foi numa instituição, e os deixou lá, e a partir daquele momento não teve mais contato com aqueles irmãos. Essa senhora, que desencarnou prematuramente, devido aos maus tratos do marido, numa outra vida, o próprio nome do vídeo fala Minha Vida na Outra Vida. Então, se vocês entrarem no meu Facebook, sabe como é que se fala, que eu falo tudo errado, as pessoas se divertem quando eu falo errado, mas aí eu vou fazer o quê? Então, vocês vão encontrar, eu coloquei ele hoje, então vocês podem encontrar, mas de qualquer forma,
eu além de estar no Facebook, eu comprei hoje, entrei na internet, localizei lá, eu comprei de uma livraria, eles vão me mandar, talvez amanhã até chegue aqui, eu vou guardar ele, que um dia quando a gente for fazer palestra, coisa eu vou colocar ele até no ar, para mostrar, porque eu achei importante, eu já assisti muitos vídeos de reencarnações, mas esse daí é importantíssimo, porque ele é detalhado, é verdadeiro, não existe rodeio. Então essa senhora, em outra vida, ela estava casada, e começou, quando ela era pequenininha, ela começou a desenhar localidade de outra nação, que não tinha nada a ver com isso. E a mãe começou a verificar por que ela estava fazendo aqueles desenhos de outra localidade, porque a criança pequena se relembra praticamente de outras vidas. E começa a desenhar. Se você levar para o psicólogo ou psiquiatra, ele se interna a coitada, né? Porque tá vendo que essa pessoa está desequilibrada. Desequilibrados estão eles. Eles que são um bando de ignorantes, que não entendem dessa parte espiritual. Mas tudo bem. Então ela foi crescendo, depois casou. Começou a ter algumas visões que ela relembrava. Tem um psicólogo que ele escrevia sobre vidas passadas e outras coisas. E ela foi lá se consultar, porque o marido dela era totalmente, não acreditava em questão de reencarnação. Ela também não acreditava, mas os fatos eram reais. Então ela sentia, ela queria saber. Então ela, na prática da hipnose, ela foi se relembrando aos poucos de vidas passadas, etc. No fim, eu não vou contar tudo, senão fica até sem graça. De qualquer forma, ela, na vida atual, ela conseguiu depois, no fim da vida, reunir novamente os 5 filhos. E assim que terminou a história. Mas foi uma história muito bonita. É muito bonita, fantástica, uma história extraordinária. Então aquelas pessoas que estão céticas, que às vezes não querem acreditar na reencarnação por determinado comodismo, pelas crenças que foram impingidas na sua mente, assistam esses vídeos se for possível. E se prepare, porque a reencarnação é a maior joia, é a maior arma que a inteligência cósmica nos coloca na nossa mão. Sem a reencarnação, eu não estaria aqui falando sobre reencarnação, né? Não teria os conhecimentos necessários para isso, porque isso se adquiriu por vidas e mais vidas. Não é como na primeira vida que a pessoa chega a aprender tudo. Pode até aprender muitas coisas, mas no mínimo eu tenho uns 5.000 anos, um pouco mais, de reencarnação nesse planeta aí de 20, de muitas localidades, praticamente passei por todos os países, né? Então, nessa longa caminhada, eu tenho muitos amigos encarnados e desencarnados. Você também tem. Só que você está se bloqueando. Agora não precisa saber, porque às vezes a pessoa fala, eu estou sozinho, eu estou na solidão. Se você aprender a ficar na solidão e controlar as suas emoções, estudar e aprender, é a melhor coisa do mundo. Se você aprender a ficar na solidão sozinho, você vai se ambientar em qualquer lugar. Eu quando viajei para a África, fui em Dakar, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho, eu teria passado apertado. Porque as pessoas comiam com as mãos, como se fosse um coxo, uma panelona grande, até a comida era gostosa, né? Era peixe, legumes, arroz, etc. Todo mundo comia com a mão. Então as pessoas, eles têm uma crença lá, em Senegal, naquela parte daqueles países. Não, a gente não pode comer separado, porque a gente fica mais unido, tá claro, tudo bem. Agora você passou um caso engraçado comigo, porque como eu não teria preconceito nenhum, praticamente fui o único branco que viajou, fui por Dakar, etc. Eu saí com nota 10 de lá, tá? Eu não tinha preconceito nenhum, eu ia em todo lugar. Em todo lugar que as pessoas rezam, as coisas das igrejas, ia em tudo. Porque eu queria saber, porque tinha coisa que eu não acreditava que acontecia. Mas um dia, tinha um grupo de religiosos, chefe das religiões, aqueles que pregam, os pregadores, vamos dizer que sejam os pastores, vamos dizer assim. Aí, como eu sabia que eu não tinha preconceito nenhum, eles queriam me agradar e ser simpáticos comigo. Então um deles, ele pegava a parte melhor do peixe e colocava do meu lado. Então, nessa situação eu ia fazer o quê, né? Praticamente a higiene era quase zero nessas, mas eu aguentei a situação. A mesma coisa que você vai aqui no Rio Grande do Sul, imagina você não tomar um chimarrão do que o outro colocou na boca. Se você começar a ter preconceito, você vai ser rejeitado imediatamente. Então você tem que se preparar para o mundo. Você quando vai para um lugar, tem que procurar saber quem são aquelas pessoas que você vai. Quando você vai frequentar alguma família, algum ambiente, fica calado e fica olhando. Se você não sabe, não se ambiente, fica calado, fica na sua.
Tá? Como eles dizem, né? Fica na sua. Eu antigamente, em 1975, 78, quando eu tinha uma empresa de venda domiciliar, tinha mais de 50 vendedores, porta a porta, que naquela época era permitido bater a porta, a turma atendia, não tinha medo, né? Aí eu almocei muitas vezes com os árabes lá no Brás. Muitas vezes até sentei com o Romeu Tuma, algumas vezes com o irmão do Paulo Maluf. Então, nas primeiras vezes eu fui me ambientando e ver como é que eles faziam. Como é que eles comiam, como eles preparavam a salada, cada vez vinha aquela coisada de salada inteira em cima. Então as pessoas iam pegando mais. E eu fiquei no primeiro, eu fiquei meio fiquei quieto. Agora depois de 3, 4 vezes que eu já estava com eles, já estava dando aulas para eles, né? Já me ambientei no sistema. E vai. Então é assim que as pessoas têm que fazer. Não pode ter preconceito com qualquer coisa, né? Bom? Então é isso, meus amigos. Então, acho que está na hora de começar a fazer as irradiações. Vamos fazer as irradiações. Hoje foi um dia tranquilo, gostoso, né? E falar sobre a reencarnação é uma das coisas fantásticas. Como é que nós iríamos resgatar nossas dívidas uns com os outros se não fosse a reencarnação, né? Esse planeta foi criado com uma finalidade, com um projeto. Existem outros planetas que têm outros projetos. E as pessoas se afogam num copo d'água, meus amigos. Vocês não sabem que cada um de nós é um Deus em miniatura? Use essa força latente que está com você. Desbloqueie sua mente. Faz a limpeza psíquica todos os dias. Não tenha preconceito contra nada. Vai aos poucos limpando e se libertando de crenças empobrecedoras. Vai colocando dentro de você crenças verdadeiras. Ninguém veio ao mundo para ser viciado, drogado, para ser jogador, para ser viciado em tudo quanto é imundície que existe. Ninguém veio ao mundo para ser doente, para ter câncer na próstata, para ter câncer não sei aonde, para operar o peito porque pega a doença no peito, que é o câncer, essa tal de Jolie lá, Josina Jolie, aquela imbecil lá, que acabou separando do Brad Pitt lá, aquela coisa toda, porque ela operou o peito porque não estava afim de pegar uma doença. Você imagina quanto dinheiro ela recebia só para fazer isso, para fazer esse tipo de propaganda? Então as pessoas vão junto. Não, eu vou tirar o peito antes que assim eu vou pegar o câncer, né? É uma barbaridade o que acontece no mundo. É uma barbaridade. Essas pessoas que têm a visualmente, que estão na mídia, em todos os lugares, que são artistas, etc., eles dão maus exemplos. E todo mundo está junto, né? Está junto à medicina, está junto às religiões, está junto os psiquiatras, está junto os mentirosos, está junto os líderes, todo mundo de safados. Lamentavelmente, eu sou obrigado a falar dessa forma, que dá até nojo, mas sou obrigado a falar. Porque não tem jeito de você mudar alguma coisa neste mundo se você não falar claramente como é que as coisas são. E o astral superior não está aqui para ser bajulado ou para bajulagar ninguém. Ele quer pureza no sentimento. Ele quer algo verdadeiro. E quando encontra uma pessoa que é verdadeira, que é sincera, aí ele passa a intuir. E a coisa vai. Ele está indo. Né? Quantas pessoas estão beneficiando neste momento? Está se fazendo sincero. E depois, eu estava analisando hoje, desde a semana passada, quando nós completou um ano, e eu falei sobre determinados números que houve no YouTube, está uma média de 500 visualizações por dia, os vídeos. Agora, está começando a coisa a estourar. 500 visualizações. Quer dizer que daqui a pouco vai ser 1000 visualizações por dia, depois ele vai por aí afora, não para. Porque tudo aquilo que eu faço não está havendo rejeição. De 800 e poucas pessoas que foram entrevistadas, 800 e qualquer coisa, 28 disse que não gostou. Quer dizer que sobre 800 pessoas, 28 não representam nem 5%. Tá? Ok, aí, eles têm que defender o interesse deles. Dentro da sua ignorância, eles não gostaram porque são religiosos, imagina. Vai fazer o quê, né? A religião com espiritualidade se atrita, é totalmente oposto. A espiritualidade é a essência da vida. É um mecanismo da vida ligado ao infinito. A religião é criada pelo homem. Dizendo, colocando um Deus, colocando um mundo de história, e está aí. Está aí dominando, escravizando as pessoas, deixando as pessoas loucas, deixando as pessoas ser humilhadas, porque elas têm medo que se fizer diferente, Deus vai castigá-las. O que vai se fazer? Né? Que fatiamos agora? Agora vamos fazer as irradiações
Então, essas vibrações espirituais é muito simples. Às vezes as pessoas perguntam, posso fazer em tal hora, não posso fazer, deixa eu fazer. Quando eu falo que no Brasil pode ser feito 7 da manhã e 8 da noite, eu não estou impondo que tem que ser este horário. Neste horário, especialmente no Brasil, nós temos o maior número de pessoas fazendo as mesmas vibrações. Então a corrente fica mais forte. Então nós podemos ajudar mais pessoas. Mas isso não quer dizer que você não possa fazê-las em outro horário. Especialmente aquelas pessoas que começam pelas primeiras vezes, pode fazer 3 vezes por dia. Ou se você, por exemplo, você foi num velório, você na hora de sair do velório, faça essa oração para você não levar para casa alguns espíritos daquela qualidade. Se você vai no hospital, faz antes e faz depois. Então, dependendo dos ambientes onde você frequentar, eu, por exemplo, não preciso fazer nada, já está, é direto, é 24 horas direto, não preciso procurar, estou ligado 24 horas. Mas mesmo assim eu faço em determinado momento, eu me concentro, faço 3, 4, 5 minutos, não tem problema. Mas aquelas pessoas que estão no início, que têm dificuldade, façam mais vezes durante o dia. Não tem nada contra. Agora não pode levar isso ao fanatismo. Toda hora tá lá, não. Faz agora, depois durante o dia cuida da vida. Vai usar fazer, toma cuidado com os pensamentos, vê onde frequenta, vê com quem frequenta, não entra na sintonia emocional das outras pessoas. Tá? Não entra. Você pode eventualmente ver uma situação lamentável, gostaria de ajudar, mas você não pode. Não tem como você ajudar. Tá? Não vai fazer que nem as religiões que os líderes religiosos falam para você. Não, você tem que dar para Deus aquilo que vai faltar para sua família. O que vai faltar para você. Aí você está mostrando que você é bom com Deus. Que Deus é esse que precisa arrancar a miséria dos miseráveis, dos coitados. O camarada não compra mais nem um litro de leite para os filhos para dar dinheiro para esses salafrários. Eles são o quê? Eu vou dizer o quê que eles são o quê? Se eles arrancam tudo de você. Então, meus amigos, não se deixe enganar. Se esclarece. Pratica a limpeza psíquica com a ação superior, vai te mostrar o caminho. Vai tirar você desse lodação que você está. Mas não é porque ele quer, você tem que querer. Porque o astral superior está disponível para as pessoas que têm pensamentos elevados. E não precisa pedir nada para ele, porque ele não é ignorante, não é analfabeto, não é cego, não é surdo. Ele enxerga tudo. Tudo que você pensa, ele vem na hora. Na sua aura fica registrado. Tudo que você pensa. E na vida fica tudo registrado. Todos os pensamentos. Não escapa nada. Não adianta depois falar, não, que depois vou pedir implorar, vou para me perdoar. Não vai ter isso, tá? É para aquelas pessoas que praticam crime, meus amigos. Vocês que são os criminosos. Vocês às vezes vão para a cadeia. Vocês não pagam um crime espiritual. A pessoa dele fala, não, eu paguei meu crime para a sociedade, agora eu estou livre. Está livre para fazer outro. Mas aquele crime que você praticou, mesmo que você ficou 10, 20, 30 anos preso numa penitenciária, não paga não. Espiritualmente você tem que ressarcir para a vítima aquele mal que fez para ele. E não tem escapatória não. Mas você pode começar a fazer isso hoje. Então pare com aquilo que está fazendo de errado. O astral superior, se você parar com aquilo que está fazendo de errado, ele vai te dar uma visão que você tem outros caminhos. Não tem que ficar nesse caminho, nesse lodaçal que você se encontra. Por isso que quando no meu Facebook eu aceito qualquer pessoa. Eu nem olho quem é, se é prostituta, se é isso, não me interessa. Eu aceito qualquer um. Cada vez minha filha fala, rapaz, você é qualquer um. Não me interessa. Eu sou espiritualista. As pessoas podem entrar, porque eu tenho que preparar as pessoas. A pessoa está lá extraviada, está perdida. A tal de Maria Madalena com Cristo lá, que seguiu, não sei o que era, que aconteceu, daí. Tá aí as histórias, né? Então eu recebo todo mundo de braços abertos. Agora, eles veem que no meu fest, a coisa, existe um trabalho espiritual. Se eles respeitarem o meu trabalho, eles vão me perguntando coisas e vou orientando. Eu vou dizendo como é que eles podem mudar daquela situação. Então eu aceito qualquer um. Às vezes a pessoa diz, mas bem, aceita qualquer pessoa, assim não pode. Não é bem, aí eu aceito qualquer um. Mas o meu trabalho é isso. Como é que eu vou espiritualizar as pessoas? Como é que eu vou esclarecer as pessoas se a pessoa não está em contato comigo? Então eu não posso bloquear ninguém. Agora, se a pessoa não respeitar o ambiente, o local, é diferente. Então, você começar a postar porcalhada e outras coisas, já, respeitando o lugar, ele fica. Aí depois muda, ele pode começar a mudar. Um dia, quando eu estava na instituição, um camarada tinha 4 mulheres, aqui no Brasil. Tinha 4 esposas, né? Ele morava uma com outra, tá? Aí uns amigos lá falaram, mas se fulano não pode participar, porque tem fala, você fica quieto, cuida da sua vida. Ele não sabia.
Olha, meus amigos, depois de 3 anos, ele só estava com uma. Ele foi acertando, foi mandando, foi ajeitando a vida e tal. Tá? Mas tem que dar tempo às pessoas. As pessoas gostam de julgar, de bem. E você não sabe o que se passa com a vida das outras pessoas, o que se passou. Então fica na sua, em vez de ajuda. Se você não pode fazer nada, não ajuda, fica quieto. Não. Julgar, condenar. Por quê? Para justificar o erro que ele está. Porque quando você procura defeito nos outros, é porque você quer encobrir os seus. Quem é que não tem defeito? Eu tenho um monte. Mas eu me trabalho. Eu fiz muita coisa errada nessa vida. Daí, pode ser que seja errado, pode ser que não, eu fiz. Daí a coisa foi fazendo. Hoje posso até fazer alguma coisa errada, depende da situação psíquica que eu esteja na rua, posso até fazer alguma coisa que pareça absurdo. Mas eu logo em seguida procuro controlar a situação. Peraí, o ambiente não é esse, não é isso, isso não é meu. Então a gente tem que se controlando, isso é natural. Não é, Gabi? Não é, Gabi? Tá bom, então vamos em frente. Na próxima quinta-feira, hoje é terça, né? Hoje é dia 13 de agosto. Na próxima quinta-feira estaremos aqui. Então vamos fazer as irradiações. E quem puder divulgar, tá aí, eu estou fazendo o trabalho, estou deixando as pessoas livres. Quem puder divulgar os vídeos, postar, etc, sei lá, não sei. E eu não preciso de dinheiro. Mas se tiver gente com dinheiro que puder investir na divulgação, nós podemos sentar e conversar para divulgar o trabalho do astral superior. Mas o astral superior não precisa de dinheiro não. Tá? E depois o dinheiro é do mundo terra. A gente pode investir na divulgação. Tá? Mas não precisa fazer templos, não precisa comprar fazenda particular, como muita gente compra. Tá? É para divulgar. É muito parado o YouTube, só que não tem dinheiro nenhum. Eu estou aqui trabalhando, de vez em quando eu aplico alguma coisa, até para fazer esses fundos aqui, que tive que trocar umas 3, 4 vezes até acertar mais ou menos, né? Tudo custa dinheiro, né? Eu estou aposentado, está tranquilo, eu preciso pagar minha conta de água, minha conta de luz, preciso almoçar, tenho 3 filhas pequenas, né? Então, eu tenho família. Então eu preciso, no fim do mês, toda hora parece que fecha no vermelho. Mas não é por isso que eu não estou perdendo dinheiro não, tá? Porque jamais, na minha vida, me aproveitei de um centavo de quem quer que seja. Eu sempre trabalhei. Quando me aposentei, e me aposentei com 42 anos de trabalho. 42 anos de trabalho. A maioria aposenta com 35, 30, sei lá, ou ano nenhum, né? Porque tem gente por aí que se tornou presidente com 9 dedos e não trabalhou nunca na vida, né? Então, meus amigos, o buraco é mais embaixo, como eu disse. Vamos fazer as irradiações, porque vamos dar a oportunidade ao astral superior para levar embora essas levas de elementos que já... Porque quando começa o programa, o astral superior joga uma rede em volta do local onde as pessoas estão se ligando mentalmente. E na hora que nós começamos a fazer as irradiações, e cada irradiação que nós fazemos, ele faz uma viagem para o espaço, deixando aqui um grupo tomando conta e outro levando os elementos embora lá para o espaço onde eles devem ir, onde que cada um deve ir para começar a prestar conta com sua consciência, para começar a se conscientizar que já está no outro lado da vida, não pode ficar aqui mais ficar perturbando. Tá bom? Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer. E pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres.
Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos,
fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Muito bem, meus amigos. Engraçado, eu falei no começo do programa que hoje era terça-feira, hoje é quinta-feira, dia 13 de agosto, quinta-feira, então na próxima terça-feira que nós estaremos aqui. São falhas, né? Ato falho. O Astral eu já fui me dizer, peraí, tu tá falando do quê? Você foi na terça-feira que você falou, hoje é quinta, eu tô falando 2 dias atrás que fui a comemorar um negócio de 1 ano. Então, hoje é quinta-feira, dia 13 de agosto. Então, essas vibrações espirituais são feitas, faz primeiro a maior e depois, durante 5 minutos, repete a pequena. E na hora de fazer essa irradiação, não precisa pedir, não precisa fazer, não precisa pedir nada para ninguém. Se você, por exemplo, quiser fazer uma irradiação para alguma pessoa que está no hospital, que você não pode estar presente, então você, durante a irradiação, você pode falar para o espírito fulano e tal, fala o nome, aí você faz a irradiação, tá? Então, por exemplo, por fulano e tal, fala o nome e faz a irradiação a número 2. E depois continua com a sua vibração, não fica pedindo o tempo todo, não fica ligado lá, senão você vai, em vez de se ligar ao estado superior, você vai se ligar as correntes que estão nos ambientes, tá bom? Então, tem muita coisa que pode ser feita. No dia 30 nós vamos bater um papo e eu posso dar mais algumas orientações ao vivo para as pessoas. Então, agora vamos fazer as 3 irradiações para terminar, para encerrar. Ao astral superior. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Que tenham todos um bom fim de semana e um sono reparador para dar continuidade ao cumprimento do dever de cada um. Uma boa noite. Namastê.